Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe as crianças. É bom estar de volta aqui com os irmãos. Obrigado pelas orações também, pelo carinho, pelo cuidado, pelas várias mensagens e a preocupação também dos irmãos. E é bom receber isso quando estamos fragilizados. E foi muito importante ouvir isso dos irmãos. Dessa vez não foi meu ouvido, foi gripe mesmo. Graças a Deus, pelo menos um problema eu me livrei, eu fui no médico. Aliás, tem que fazer alguns exames ainda para ver se está tudo bem, mas pelo visual do médico ali não era inflamação nenhuma no ouvido. Mas quando eu saí do consultório, 2 dias depois eu peguei gripe. E aí foi febre e alguns dias de cama aí. Mas graças a Deus me recuperando. Tem muita gente também, né, nesse clima agora. Vamos lembrar de orar aí pelos nossos queridos irmãos, que o Senhor sustente eles. Amém? E vamos então continuar os nossos estudos. Como o Morton falou, nós estamos seguindo pregações livres, livros variados, depois que nós terminamos o estudo de Gálatas. E vamos seguir assim até o final de julho. E aí, em agosto, nós, se o Senhor assim permitir, vamos estudar um livro específico. E hoje, então, vamos para o livro de Salmos. E com certeza, meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro incrível, que nos ensina muito a respeito dos atributos de Deus e a sua obra redentora. É um livro muito cheio de instrução, livro que traz os cânticos, né, o louvor do povo de Israel ao Senhor Deus, as orações do povo, mas um livro muito teológico, muito carregado, né, do conhecimento de Deus. Então, com certeza, os salmos eles têm essa função de moldar o nosso pensar e o nosso sentir, tendo Deus no centro. À medida que nós cantamos eles, à medida que nós lemos eles, eles vão moldando o nosso pensar e sentir, tendo Deus no centro, tendo a referência correta das nossas vidas, que é o Senhor Deus no centro. E a palavra, de uma forma geral, ela faz isso conosco pelo poder do Espírito Santo. À medida que você vai lendo, à medida que você vai entendendo a palavra, o Deus que se revela na palavra, sua mente vai sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. O pastor John Piper, ele diz o seguinte: de maneira mais explícita do que em outros livros da Bíblia, os salmos são projetados de acordo com a instrução que eles nos dão. O que acontece quando você lê e canta os salmos, como eles devem ser lidos e cantados, é que suas emoções e sua mente são moldados por estes salmos. Então, nós temos o problema do pecado, somos pecadores, e o pecado, como sabemos, ele afeta todo o nosso ser. Pensamos errado, não pensamos como deveríamos pensar, sentimos errado, nossas emoções estão bagunçadas. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos do renovar constante da mente, para pensarmos corretamente, com a perspectiva correta, né? Tendo uma visão de mundo correta, que é tendo o Senhor Deus no centro, e a palavra de Deus faz isso conosco. E o livro dos Salmos são preciosos, os Salmos eles são preciosos para nós, então, meditarmos nele. E hoje vamos para o Salmo 23, e com certeza um dos mais conhecidos de todo o saltério, né? Muita gente cita ele, até descrentes conhecem esse salmo, ele é recitado, ele é muito bonito também, ele é carregado de beleza, né? As pessoas decoram esse salmo, ele é muito amado por muitos crentes. E como sabemos, este é um salmo de Davi, e antes de Davi ser rei em Israel, ele foi foi pastor de ovelhas. Ovelha também, né? Como nós somos. Mas ele foi pastor de ovelhas, no sentido literal mesmo. Ele vivia no campo, ele cuidava, ele tinha essa responsabilidade. Por isso ele está muito familiarizado com essa figura que ele utiliza aqui no Salmo 23, para se referir ao cuidado de Deus para com a vida dele.
o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus ao longo de toda a sua vida. Davi medita, né, fazendo a reflexão da sua vida, e ele percebe o quanto Deus tem sido bom para ele, o quanto Deus tem cuidado dele. E esse salmo, então, ele é carregado dessa confiança de Davi no Senhor Deus, que o guarda, que o protege, que o guia. E como é importante nós meditarmos nessas verdades, não é mesmo, meus irmãos? Principalmente nesses dias de grande confusão, de grande bagunça, de caos, parece que está tudo fora de controle, né? Mas não está, Deus está no controle soberano de tudo. E como é importante nós meditarmos e voltarmos para a palavra e descansarmos nessas verdades aqui tão preciosas. Aliás, essa é uma metáfora que ela permeia a Bíblia toda, de Deus como pastor do seu povo. E lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus tomou essa metáfora e aplicou a si mesmo. Lá em João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus afirmou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele entregou a sua vida na cruz, morrendo pelos pecados de seu povo. E esse é o maior problema que nós temos: estar separado de Deus. Essa é a maior tragédia do ser humano. Nada se compara a isso. O pecado não deixa o homem enxergar a seriedade disso, mas todos os homens nascem nesse mundo separados de Deus. Então esse é o maior problema. E Jesus veio para resolver isso, que é o mais importante, é o que nós mais precisamos. É o que o homem mais precisa, é se voltar para Deus. E isso só é possível através de Cristo, através da cruz de Cristo. Por isso que ele veio como bom pastor, veio para buscar a ovelha errante, a ovelha pecadora que nós somos, e ele entregou, ele se deu, um amor jamais visto na face da terra. Ele se deu por aqueles que não merecem, que não fizeram nada de bom para ele, pelo contrário, só pecaram contra ele, só desfizeram a criação dele, só rejeitaram a glória dele. Mesmo assim ele veio, ele vem buscar o pecador, a ovelha errante, e ele morre na cruz, definitivamente acabando com um problema pior da nossa existência, que é estar separado de Deus. Ele morre pelos pecados do seu povo na cruz. Por isso hoje todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam somente em Jesus para a salvação, como nós estudamos em Gálatas, somente Cristo e mais nada, a confiança só nos méritos, nada de bom em você, só nele, nos méritos de Jesus, estes desfrutam de um relacionamento vivo com Deus, se voltam para Deus e desfrutam dos cuidados do Supremo Pastor. E o Salmo 23 nos traz alguns dos privilégios de sermos ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Que privilégios são esses? Então esse será o nosso assunto ao meditarmos no Salmo 23 nesta manhã, ok? Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu maravilhoso cuidado, Pai, como pastor das nossas vidas em Jesus Cristo. Pai, ensina essa verdade aos nossos corações nessa manhã. Ajuda-nos, a Deus, a termos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades moldadas pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Peço, Senhor, a tua ajuda para ser claro, para ser fiel ao teu texto, à tua palavra. E peço graça também para esses amados irmãos aqui, Senhor, essas pessoas diante de mim. Que o Senhor conceda graça, que o Senhor ajude a nos concentrarmos agora. Traz, Senhor, os pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo. Traz, Senhor, consolo. Traz, Senhor, restauração. Traz, Senhor, ânimo para os corações, Pai, que precisam ouvir a tua voz. Fala com os nossos corações nessa manhã e que possamos assim, Pai, sermos transformados pelo teu agir, pelo poder da tua palavra. Usa esse meio de graça, Senhor, que o Senhor mesmo estabeleceu, que é a pregação da palavra, para edificar a tua igreja. Assim clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, quais são os privilégios de sermos ovelha do Supremo Pastor que Davi destaca aí?
vamos considerar 5 privilégios nesta manhã, 5 privilégios de sermos ovelha do Supremo Pastor. Anote aí. Em primeiro lugar, podemos perceber que, como ovelhas de Cristo, o Supremo Pastor supre as nossas necessidades. Este salmo começa com uma afirmação impressionante. Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nessa afirmação, Davi deixa muito claro, em primeiro lugar, quem é o verdadeiro e supremo pastor de sua vida. Quem é? Obviamente, é o próprio Senhor Deus. A palavra Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas que aparece aí na sua tradução. Aliás, sempre que aparecer a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, está se referindo aqui a esse nome, que é o nome de Deus, o nome que Deus se deu a conhecer a Moisés lá na sarça ardente, em Êxodo. Lembra? Povo de Israel, escravo no Egito, aí Deus então intervém na história para salvar o povo da escravidão do Egito. E aí então Moisés é escolhido para ser aquele líder e Deus se revela. E aí Moisés pergunta assim, mas como que eu falo para o povo quem tu és? E aí Deus então se dá a conhecer com este nome: eu sou o que sou, Yahvé. Então Davi está falando aqui do Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia, é o Deus bíblico, é o único Deus verdadeiro que entrou em aliança com o seu povo. Então, essa é a única forma de conhecermos a Deus, é Deus vindo a nós e se revelando a nós. O homem não pode chegar a Deus, o homem não pode tatear e chegar por seu próprio conhecimento a Deus, ele precisa que Deus venha por causa do seu pecado, e Deus veio, Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, o Deus tremendo, Deus eterno. Então esse Deus veio, entrou em aliança com o seu povo, ele é o Deus eterno, não tem início nem fim, ele é o Deus criador de todas as coisas, ele é o Deus onipotente, ele tem todo o poder, ele é o Deus onisciente, ele sabe todas as coisas exaustivamente, ele é o Deus onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é o Deus autoexistente, nós temos existência derivada dele, inclusive, que é a fonte de vida, ele não, ele existe por conta própria, o único ser autoexistente, que governa tudo e todos com soberania, e que selou a aliança da graça com o seu povo, não baseado no mérito do seu povo, porque o povo era pecador, Israel, pecadores, nós, pecadores. Ele selou a aliança da graça com o seu povo através do sangue de Jesus Cristo, prefigurado lá no Antigo Testamento, sacrifícios, todo aquele sistema, de sacrifício, prefigurando, apontando para aquele que viria firmar eternamente a aliança da graça, que foi Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu na cruz. Então percebam a importância. Davi sabe de quem está falando. Davi tem um conhecimento verdadeiro de Deus. Então é para esse Deus que ele conhece através da Bíblia, os atributos deste Deus, este Deus que entrou em aliança com o seu povo, que Davi diz: o Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E com essa afirmação, Davi indica também relação pessoal. Deus não é uma energia. Deus não é uma força impessoal, ele é um ser pessoal. Nosso Deus é um Deus ao mesmo tempo infinito, mas ao mesmo tempo ele é um ser pessoal, que tem relação, por isso que ele pode ter relação com cada um de seus filhos como se fosse único no universo. Trata cada um pessoalmente, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, aliás ele sabe as estrelas dos céus, infindáveis, pelo nome. Também, ele tem um conhecimento incrível, e Davi então, diante deste Deus, ele diz: tu és o meu pastor. Então é relação pessoal, é de intimidade mesmo que Davi tem, e é com essa confiança, com esse conhecimento de Deus, que Davi pode dizer: nada me faltará. Ou uma outra forma de traduzir essa frase seria: não sinto falta de nada. E a ideia aqui, meus irmãos, é que Deus supre todas as nossas reais necessidades, sejam físicas ou espirituais. Estamos falando de necessidades reais, não de
caprichos e desejos supérfluos e por luxo, não. Necessidades reais, físicas e espirituais, Deus supre. E como que isso se aplica a nós? Quer dizer que agora então a gente não precisa mais trabalhar? Vai cair tudo do céu? Nada vai me faltar? Claro que não. Claro que não. A Bíblia diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses. Então, devemos nos esforçar por trabalhar, devemos ser diligentes, devemos estudar, nos aprimorar, correr atrás, suar a camisa mesmo, né? Suar a camiseta porém, confiando que é Deus que cuida de nós, que inclusive é Ele que nos dá saúde para trabalhar, Ele que nos dá inteligência, Ele que nos dá a capacidade de tomar decisões, resolver problemas, né? Deus usou instrumentos nas nossas vidas, professores, pais, mas é Ele quem nos capacita e nos dá a força para conseguirmos o trabalho. Então, mesmo em meio às dificuldades, ainda que em escassez de recursos, crise, desemprego, estamos passando uma fase difícil no nosso país. Crente fiel também passa por isso, também enfrenta isso por lutas e escassez de recursos. O apóstolo Paulo, como estudamos em Atos, teve dificuldades variadas sendo missionário, né? Mas ainda assim, devemos sempre lembrar que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e Ele vai cuidar de mim. E, obviamente, amados, isso se aplica também na questão espiritual. Devemos nos dedicar na leitura da palavra, crescer no conhecimento de Deus, estudar os atributos de Deus. Dá trabalho você se voltar para a Escritura, ler, anotar, sublinhar. Como é importante fazer boa teologia, estudar corretamente a palavra. Isso é fundamental, isso alimenta a nossa fé para os momentos mais difíceis da nossa jornada. Nos prepara para esses momentos. Então isso dá trabalho, sem dúvida nenhuma, porém até mesmo essa busca é Deus quem nos move em direção a Ele por sua graça em Jesus. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no verso 2, Davi diz então: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como sabemos, meus irmãos, a ovelha é um animal bem indefeso. Dizem que ela também não é um animal não dotado de muita inteligência e ela é incapaz de cuidar de si mesma, por isso ela necessita do cuidado constante do pastor para conduzir ela ali, para encontrar alimento, água, descanso. Então Davi diz aqui que Deus é aquele que conduz a sua vida para encontrar esse bom alimento, para encontrar descanso. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às suas fontes de provisão e nos faz descansar junto às águas tranquilas. A cena é muito bonita aqui. E no verso 13 ele diz: refrigera-me a alma. E a ideia do texto é de restaurar ou renovar as forças. O texto quer dizer que Deus é quem renova o nosso vigor. Então, um bom sono é muito importante para restaurar o vigor, não é verdade? Eu, inclusive, agora doente, o que mais fiz foi dormir. O corpo pede. O corpo pede esse descanso, como o pastor Jonathan me falava às vezes, a coisa mais espiritual a se fazer é dormir bem. É descansar. Porque quando estamos muito cansados, parece que os problemas ficam maiores, né? Insolucionáveis e tal, e começa a bater o desespero. Então, às vezes a melhor coisa é parar de pensar em tudo e vai dormir, vai descansar, dormir, recuperar a energia, recuperar o fôlego, né? Para de discutir, porque aquela discussão não vai levar a lugar nenhum. Você dorme, acorda no dia seguinte, nem lembra mais por que estava discutindo, e o problema ficou bem menor, né? Não é mais aquele bicho de 7 cabeças, então diminuiu. Então a melhor coisa, dormir bem, descansar, recuperar, restaurar. Nessa mesma linha de raciocínio, férias é muito importante.
Férias é bem importante. Tirar um tempo para pensar em outras coisas, descansar a mente, né? Fazer outras atividades. Porém, amados, devemos sempre lembrar que quem restaura o nosso vigor é sempre o Senhor Deus. É sempre o Senhor Deus que restaura. Ele usa estes meios, ele usa esses recursos, mas a fonte última da renovação do nosso vigor é o Senhor Deus. É o Senhor Deus que nos dá o vigor físico, é o Senhor Deus que nos dá a saúde e principalmente o vigor espiritual. E Deus faz isso, Ele nos fortalece, nos restaura, fundamentalmente através do quê? O vigor espiritual através da palavra. Como diz o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. E nós sabemos muito bem disso, né, meus irmãos? Quando nós começamos aquele dia, dando a devida importância para a palavra do Senhor, a gente leva tempo para aprender, né? Tem que quebrar muito a cabeça ainda, até finalmente, eu realmente preciso da palavra. O pastor falou tantas vezes, me falaram tantas vezes, a Bíblia fala tantas vezes, finalmente caiu a ficha. Quando nós damos a devida importância para a palavra, quando a gente começa o dia com os devocionais, com a oração, parando mesmo, sabe? Separando aquele tempo para ouvir o Senhor falar através da palavra, faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença no restante do dia, na continuidade do dia, no meditar que deve continuar ao longo do dia. Então nós precisamos da palavra a cada momento para sermos restaurados. Será que você está buscando a restauração na fonte certa? Buscando realmente esse refrigerar, esse restaurar da alma à luz da palavra? Avançando, amados, então, o segundo privilégio que nós percebemos no texto aqui, como ovelhas de Cristo, primeiro, ele supre as nossas necessidades. O segundo privilégio é que o Supremo Pastor nos guia pelo caminho certo. Versículo 3 diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas da justiça indicam os caminhos certos e seguros que a ovelha deve trilhar, e a ideia aqui é principalmente de direção para a vida. E com certeza, amados, como ovelhas errantes, pecadores que somos desde o nascimento, se formos seguir a inclinação de nossos corações apenas, como diz o filósofo, segue o rumo de teu próprio coração, bem conhecida de todos nós, segue o rumo de teu próprio coração. Se formos por este rumo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Fim da linha. Perdição completa. Inferno. Porque nós vamos sempre escolher, dependendo apenas das suas inclinações e pensamentos, vamos sempre escolher os atalhos e caminhos enganosos, perigosos do pecado que conduzem à morte. Isso é certo, a Bíblia deixa isso muito claro. Porém, quando nos voltamos para Jesus, quando nos voltamos para Cristo, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo o nosso potencial terrível, quando nos voltamos para Ele, reconhecendo o nosso coração pecaminoso e a necessidade do Salvador, e entregamos as nossas vidas em Suas mãos, Ele, Cristo, como pastor fiel, guia as nossas vidas pelo caminho certo da sua palavra, por pura graça, nenhum mérito em nós. E é exatamente isso que o verso está dizendo aqui. Deus faz isso pela honra do seu próprio nome. Ou seja, pelos méritos de Jesus somente. Por aquilo que Jesus conquistou na cruz, nada de bom em nós mesmos. Então Deus faz isso. Deus guia o seu povo pelos caminhos certos da palavra, para que o nome dele seja exaltado, para que fique evidente que a glória é dele, a glória pertence a ele, para que a graça de Deus seja louvada. Que louvemos a graça de Deus, porque se estamos aqui hoje perseverando nos caminhos do Senhor, é a graça dele que nos continua guiando pelas veredas da justiça, e essa dependência é constante na vida dos crentes. Por isso eles devem sempre clamar: guia-me,
Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. Mantém-me, ó Deus, nos teus caminhos até o fim, até o meu último suspiro nesta terra, para que o teu nome seja exaltado, para que todos vejam que tu és Deus. Tu és o Deus da minha vida, quem está no controle da minha vida através de Jesus Cristo. Amém? Terceiro privilégio que nós percebemos aqui como ovelhas de Cristo é que o Supremo Pastor nos protege em nossa jornada. Esse verso é impressionante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, Deus não é só o nosso provedor, não é só o nosso guia, mas Ele também é o nosso protetor. E a figura ela sai agora do pasto verdejante e entra numa estrada. Agora a ideia é de movimento. Percebam que a ideia é de continuidade, né? O Salmo ele traz essa ideia de progressão. O salmista vai caminhando com Deus e vai percebendo o cuidado de Deus ao longo de toda a sua jornada. E talvez Davi tinha em mente aqui os tempos de peregrinação dos judeus. Porque uma vez por ano, pelo menos, né, os judeus eles saíam de suas cidades, ficavam ao redor de Jerusalém, e eles faziam essa peregrinação rumando até Jerusalém, rumo ao templo. E durante essa peregrinação, eles passavam por regiões montanhosas na Palestina, pelo deserto. E eram caminhos muito perigosos. Eram caminhos que ofereciam muitos riscos. E não eram caminhos fáceis, muitos perigos, animais ferozes, né? Assaltantes que ficavam à espreita. Tinha muito aquilo ali naquela época. Então, e eles roubavam e matavam. Matavam os viajantes, matavam as famílias também. No deserto ninguém poderia fazer nada. Então, alguns comentaristas sugerem que a expressão vale da sombra da morte poderia ser traduzida aqui como o vale mais escuro, que era um vale na região da Palestina, cercado por montanhas, onde o sol não pega. Então era um lugar escuro e muito perigoso para você passar por ali, naquele vale escuro, muito perigoso para um viajante solitário passar por ali. Ele corria sérios perigos ao passar por aquele caminho. Portanto, Davi se refere a Deus aqui como seu protetor, que está junto dele, mesmo nesses momentos mais perigosos. Ainda que eu tenha que passar por esses lugares que corro o risco de morte, eu não terei medo. Não terei medo, porque Deus, o meu pastor, está comigo. E a figura aqui é muito bonita, meus irmãos. É de Deus andando ao lado de Davi. É Deus andando junto com Davi, para proteger ele. Deus sempre presente. Por isso Davi não tem medo. E ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O verbo consolam aqui no hebraico, ele traz mais o sentido de proteção. É mais de cuidado mesmo. Alguns sugerem que bordão ou vara, como trazem algumas traduções, né? Tua vara, seria instrumento para a disciplina da ovelha. Né? Você já ouviu? Acho que de criança o pessoal ensina, né? A vara é para disciplinar a ovelha desobediente, para trazer ela para o caminho, e o cajado é para alinhar ela para seguir o caminho certinho. Eu também já ouvi várias vezes isso, e com certeza, meus irmãos, Deus disciplina as suas ovelhas. Graças a Deus por isso. Ele nos traz de volta para o caminho certo dos seus verdadeiros filhos. Mas vara aqui parece indicar um instrumento de segurança mesmo. Um instrumento de proteção. Então o sentido aqui é que Davi confia que Deus está muito bem preparado. Deus está totalmente bem preparado e atento para proteger a sua vida por onde ele andar. Nada escapa do olhar atento de Deus para com as suas ovelhas. E a aplicação que podemos fazer aqui, meus irmãos, é que toda a nossa vida neste mundo, toda a nossa existência, nessa terra caída, pode ser descrita como vale da sombra da morte. Toda a nossa existência. Sempre estamos sujeitos, enquanto aqui, às mazelas neste mundo em virtude do pecado. Somos sujeitos a catástrofes,
a doenças, a crises, a inconvenientes, a situações desagradáveis. Mas o nosso consolo, como Davi diz aqui, é: tu estás comigo. Esse é o consolo da ovelha. Tomar consciência da presença de Deus, estar consciente da presença de Deus comigo em Jesus, é o antídoto para o nosso medo paralisante e excessivo. Posso ir em frente, apesar da situação, porque tu estás comigo. É o antídoto também para a ansiedade de querer resolver tudo na nossa força e achar que realmente é a nossa força, e a ansiedade nos faz tomar decisões, até em nome de Deus, que não tem nada a ver. Você não está confiando em Deus. Então, tomar essa consciência da presença de Deus. É claro que não devemos nos colocar em situações de risco de propósito, para depois então reivindicar a proteção de Deus. Isso é tentar a Deus. Não devemos fazer, devemos ser prudentes. Mas enquanto neste mundo caído, meus irmãos, as tragédias acontecem. As tragédias, elas são inevitáveis. Elas virão. Elas fazem parte da nossa existência neste mundo caído, mas ainda assim, não precisamos temer quando nos lembramos que Deus está presente conosco, mesmo nos momentos mais terríveis da nossa existência. É Ele que nos consola. É o Senhor Deus que nos consola. Quando palavras humanas não fazem efeito nenhum, naqueles momentos de pior dor que você for passar, onde a presença de ninguém é suficiente, tamanha dor que você está sofrendo, o Senhor Deus é suficiente. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem o consolo. Só Ele tem. Por isso que a hora em que você sofre não é a hora de se rebelar e se indignar, é a hora de se quebrantar e se voltar para o Senhor. E provar de um consolo que você nunca provou na sua história. Ele tem esse consolo. O Senhor Deus tem. Ele tem. Ele dá para os seus filhos que confiam nele e se voltam quebrados para Ele. Ele traz esse consolo quando nós mais precisamos. É Ele que nos protege. Então nós devemos estar certos disso, de que nada acontece com as nossas vidas que não esteja debaixo do controle e permissão do Deus poderoso, que tem sempre o melhor para os seus filhos, mesmo quando temos que sofrer. Como foi o caso de Jó, não é verdade? Homem justo, sem nenhum pecado específico ali naquele momento, mas diversas mazelas o acometeram, perda dos bens, dos filhos, saúde, porém ainda assim, a presença de Deus será o nosso consolo. Interessante que quando eu estudava este texto, semana passada, eu fui adoecendo. Meditando nessas coisas, eu comecei a adoecer e pedi: Senhor, me livra disso, né? Eu preciso pregar domingo. E não deu para vir mesmo. Eu tinha febre naquele domingo, fiquei 4 dias com febre, e aí eu tinha me esquecido até, fazia tempo que eu não passava febre, e é ruim, passar febre é bem ruim, a gente fica bem fragilizado, e os pensamentos ruins vêm naquela hora. A gente sempre pensa o pior, né? Sempre penso pior, deitado ali na cama, mas esse verso me ajudou bastante. Esse verso, ele me ajudou muito. Eu lembrava, até pelo estudo fresco ali da memória, tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu ficava repetindo: tu estás comigo. Sem força para nada ali, tu estás comigo. Muita dor no corpo, tu estás comigo. E, aliás, é impressionante como Deus tem usado esse verso aqui para os momentos mais duros da minha jornada. E eles têm sido muito preciosos para mim, esses versos ao longo da história. Deus tem usado para consolar a minha alma e para seguirmos em frente. Esse é um bom verso para você ter decorado, para você ter na sua memória para aqueles momentos mais difíceis. Amém? Quarto privilégio que percebemos aqui como ovelhas de Cristo, amados, é que o Supremo Pastor, ele nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Graças a Deus por isso. Versículo 5, ele diz:
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então percebam que a figura agora muda, né? Davi não trata mais da metáfora do pastor e a ovelha, e isso é óbvio, porque seria meio estranho uma ovelhinha sentada na mesa para apreciar um banquete com um cálice na mão. Seria meio esquisito. Isso só é possível nos desenhos animados, mas eu creio que Davi não tinha um desenho animado em mente aqui quando ele escreve isso. Então a figura muda, e nós temos a metáfora agora de Deus como um generoso e bondoso anfitrião. Deus agora é um gracioso anfitrião que recebe o seu convidado, ele recebe o seu hóspede com muitas honrarias. E parece que esse convidado aqui era um soldado que chega da guerra, depois de uma grande vitória, e ele é recebido com festa e honra, na presença dos adversários, ou seja, os inimigos foram derrotados, já não oferecem mais nenhum perigo, o clima agora é de festa. E ele diz, unges-me a cabeça com óleo. E podemos entender aqui que este era um ritual entre os judeus. Quando alguém muito especial chegava, a saudação incluía uma unção com óleo fino, aromático. Jesus faz menção disso em Lucas capítulo 7, no episódio em que ele vai jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Lembram? Lá em Lucas 7, e no verso 46... Jesus menciona que Simão omitiu esta parte na sua recepção, dizendo, não me ungistes a cabeça com óleo quando cheguei. Mas a mulher pecadora estava ali ungindo os pés de Jesus com um bálsamo. Então, ungir a cabeça com óleo faz referência a uma recepção com todas as honrarias. E o meu cálice transborda diz respeito ao transbordar de alegria. É alegria mesmo. Cálice transbordando na Bíblia é sinônimo de alegria, de plenitude de alegria. Então, diante daquele banquete servido. Então, a figura nos ensina aqui, meus irmãos, que ainda que andemos por este mundo hostil, ainda que enfrentemos os perigos da nossa jornada, a luta constante contra os inimigos do povo de Deus, que sabemos que são o pecado, o mundo, o diabo e, por fim, a morte, pior inimigo do ser humano, ainda assim podemos andar certos de que Deus em Jesus nos dá a vitória contra os nossos inimigos e no final Ele nos recebe com todas as honrarias e nos enche de alegria. E a ideia de ser hóspede de Deus e cear com Deus traz também a ideia de intimidade, de um relacionamento de amor, de plenitude, de satisfação. E se nós estamos em Jesus hoje, se você está em Jesus hoje, pelos méritos da cruz, nada pode nos afastar do amor de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos, com outras palavras, em Romanos capítulo 8, nesse capítulo incrível da Bíblia. Vamos ler juntos esse verso? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode. A ovelha está muito bem segura nas mãos de Deus em Jesus. E por último, meus irmãos, o último privilégio que percebemos aqui no final do Salmo, como ovelhas de Cristo, o Supremo Pastor nos faz habitar eternamente em sua presença. Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No verso final, Davi parte para a figura do templo de Jerusalém, que para o judeu era o símbolo maior da presença de Deus. E Davi continua com a ideia de peregrinação, né? A ideia de movimento, de viagem do judeu até o templo. E essas viagens, elas eram marcadas também pela expectativa do peregrino. O peregrino tinha o judeu ia com essa grandiosa expectativa de chegar logo no templo. Ele não via a hora de chegar no templo para estar lá reunido com o povo de Deus, louvando a Deus. Era marcado por essa grandiosa expectativa de chegar na presença de Deus. E Davi diz que ao longo desta peregrinação, a bondade e a misericórdia de Deus irão segui-lo. Percebam que linda convicção que o salmista tem. É grandiosíssima essa convicção. Ele está plenamente certo disso. Plenamente certo e convicto. Essa é uma fé, meus irmãos, alimentada pela palavra. Não é à toa que Davi escreveu mais da metade dos salmos. O coração de Davi ansiava pela presença de Deus. Por isso que era uma fé robusta. Por isso que era uma fé que enfrentava os piores momentos da sua existência e passava com confiança de que Deus era com ele. Era uma fé muito bem alimentada pelo conhecimento correto de Deus. Um conhecimento bíblico, um conhecimento que estuda as Escrituras e conhece Deus pelas Escrituras. Conhece Deus verdadeiramente no poder do Espírito Santo, aliado a uma vida de oração. Davi foi um grande homem de oração. E interessante porque ele diz aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão. E é bem curioso até, o verbo traduzido aqui como seguirão, ele significa literalmente perseguir, correr atrás mesmo. Bondade e misericórdia vão correr atrás de mim. Não tem como escapar. É essa ideia de que vai vir, vai estar comigo, vai me perseguir. Ainda que eu queira me livrar, não tem como me livrar dessa bondade, desse amor fiel, né? A palavra misericórdia também traz a ideia da aliança de Deus com o seu povo, né? Firmada, bem estabelecida, então que não abandona. Esse amor fiel, baseado na aliança, vão correr atrás dele, vão correr atrás de Davi. Ele não consegue se escapar deste amor fiel. E a figura final, então, do Salmo 23, meus irmãos, nos mostra o peregrino finalmente chegando no templo para adorar. Toda aquela jornada, né? Toda aquela caminhada, finalmente ele chega, mas quando ele chega, ele olha para trás, ele medita no seu caminhar e ele percebe que só está ali porque a bondade e a misericórdia de Deus o trouxeram até ali, porque senão, caso contrário, ele jamais estaria ali pela sua própria força. Jamais teria chegado por suas próprias condições. Foi bondade e foi misericórdia que trouxeram o peregrino para adorar a Deus no templo. E claro que, meus irmãos, Davi está falando aqui do templo em Jerusalém como destino, mas como aplicação, nós podemos entender que isso se estende à vida eterna. Isso se estende à vida eterna, nosso destino final em Jesus. Estamos rumando para lá. Se hoje estamos em Jesus, confiando somente em Jesus, estamos rumando para lá. Deus está conduzindo o seu povo para lá. Deus está conduzindo as nossas vidas para lá, para a casa do Pai, a cidade celestial, que o próprio Senhor Jesus disse que prepararia lugar para os seus discípulos. E ele afirma isso lá em João, capítulo 14. O Senhor Jesus disse aos seus: não se turbe, não preocupe o vosso coração. Credes em Deus, creia. Crede também em mim, no Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o maior anseio da ovelha,
que é cuidada pelo Supremo Pastor. Ela mal pode esperar a hora de estar na presença maravilhosa do Senhor. Você tem esse anseio também? Você tem essa doce expectativa? Portanto, esses, meus irmãos, são alguns dos privilégios de sermos ovelhas do Supremo Pastor. Se estamos em Jesus, podemos ter certeza que Deus é o nosso provedor, Ele supre as nossas necessidades. Podemos ter a certeza que Deus é o nosso guia. Nos voltamos para a palavra dele e encontramos a direção. Deus é o nosso protetor. Ele nos protege mesmo nos momentos mais terríveis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. E finalmente Deus nos faz habitar para sempre em sua presença. Que você possa sempre lembrar disso, meu irmão e minha irmã. Ensine o seu coração com as verdades deste salmo. Ensine o seu coração, que você possa moldar o seu pensar e sentir à luz destas verdades do Salmo 23. Lembre sempre que neste mundo somos peregrinos. Devemos ter essa noção bem firmada em nós. Por isso não devemos colocar o nosso coração neste mundo. Tudo aqui é passageiro. E enquanto caminhamos por esta terra, em Cristo podemos estar certos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Minha oração é que essa palavra possa servir de consolo ao seu coração, lembrando que, passando você por sofrimentos aqui nessa terra, e sendo você crente deve estar passando por alguns, passando por sofrimentos nessa terra, eles passam. Passando você por alegrias nessa terra, sejam elas aquelas que você não consegue parar de pensar nelas, elas passam também. Elas vão passar. Então que você possa caminhar nessa jornada com a perspectiva correta. A perspectiva correta, não dependendo das coisas, das circunstâncias, como se isso definisse a sua existência. O que você está passando, o que você faz, o seu trabalho, a sua profissão, sua função, isso não define você. Se você está em Cristo, o que define você, a sua identidade, ela é toda firmada em Jesus Cristo. O Rei da Glória é o Evangelho. Você é livre em Cristo. Você é um pecador salvo pela graça de Cristo. É isso que define você. Você é um filho amado. Você é cuidado pelo Deus soberano de todo o universo. É isso que define a sua existência. Não defina a sua existência por qualquer outra coisa nessa terra, porque tudo passa. Cristo não. Então a sua identidade deve estar nele, que você não dependa das circunstâncias, que você não dependa das coisas que acontecem, que possamos ter essa perspectiva correta. Nós estamos rumando para a casa do Senhor. Estamos rumando para a casa do Senhor e nesse processo nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo, preparados para a verdadeira vida. Estamos sendo preparados para a verdadeira vida. Então que tenhamos os olhos atentos em Cristo. Olhemos para o alto. Olhemos para o alto. E que possamos caminhar pelo vale da sombra da morte com essa perspectiva correta, tendo as nossas conquistas, as nossas alegrias, todas moldadas pelo Evangelho para a glória de Deus. E lembrando sempre, temos uma eternidade para ser vivida. Temos uma eternidade onde nós seremos recebidos em glória, no grande dia, pela graça do Senhor, com todas as honrarias, pela vitória do Cordeiro, Jesus Cristo. E eu encerro aqui com as palavras do pastor Hernandes Lopes, que diz o seguinte: a ovelha de Jesus tem um passado a limpo. Somos perdoados. Somos lavados em seu sangue e remidos por sua morte vicária. A ovelha de Jesus tem um presente seguro, uma vez que a bondade e a misericórdia são como duas escoltas que nos ladeiam todos os dias da nossa vida. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos, que era a punição. Ele nos dá graça quando merecíamos juízo. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando merecíamos ser punidos. A ovelha de Jesus tem também um futuro glorioso, pois depois que a sua jornada terminar neste mundo,
irá habitar na casa do Senhor para sempre. A morte não pode nos separar do nosso pastor. Ele preparou-nos um lugar, uma casa, um lar, uma pátria. O céu é o nosso destino. Estaremos para sempre com Ele, reinaremos com Ele. Desfrutaremos de sua bendita companhia para sempre. E sempre, num lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. Ó, quão felizes são as ovelhas do bom, grande e supremo pastor. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado por tua graça em Cristo e obrigado por ser o nosso supremo pastor e esse cuidado que desfrutamos, ó Deus. Obrigado por esse salmo incrível, que ele possa nos acompanhar sempre, Pai. Possamos carregá-lo na nossa memória, no nosso coração, reconhecendo que tu és o nosso pastor em Jesus Cristo. E assim, Pai, glorificarmos o teu nome, ainda caminhando pelo vale da sombra da morte, ainda caminhando pelas durezas que teremos que passar, pelas alegrias, não colocando o coração nelas, mas, ó Deus, glorificando a Ti. Pai, obrigado por essa verdade preciosa. Ensina ela. Ajuda-nos a lembrarmos isso, porque nos esquecemos tão fácil e tão rápido. Então, Pai, cativa realmente os nossos pensamentos para a verdade preciosa desse salmo, para que possamos, ó Deus, também ter essa maravilhosa expectativa de chegarmos na casa do Senhor e habitarmos ali para sempre, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.